especialmente para quem tem chamado, para ser preparado. Amém? Para ser preparado e crescer espiritualmente. Porque o projeto dessa igreja é multiplicar. É multiplicar. Mas às vezes as pessoas pensam que para multiplicar é eu que vou ficar. Oi, som. Eu que vou ficar chamando, dizendo assim: ó, Tiago, tu vai ser pastor. Antes tu vai ser pastor. Não é, a obrigação não é minha, não. Tem muita gente que trabalha assim, mas eu aprendi a não trabalhar assim. Por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, eu vou começar a levantar. Por exemplo, levanto antes para diácono, observo antes, levanto antes para presbítero, depois de presbítero levanto antes para pastor. Quem está levantando? É o Espírito Santo ou é eu? Sou eu. Não vai dar certo. Por isso que tem muitas pessoas pastoreando, mas não são pastor. Por isso que vocês identificam uma pessoa, não vai, participa às vezes numa igreja, alguma coisa assim, mas não consegue se identificar, porque o cara não foi chamado para pastor. Ele está ali porque foi treinado para pastor, mas ele não é pastor. Está entendendo? E por isso que muitas pessoas ficam frustradas. Ficam frustradas. Muitas pessoas ficam frustradas comigo. Muitas. Por quê? Porque elas esperam de mim algo às vezes que eu não posso dar. Entendeu? Porque quando Deus levantar um pastor aqui nessa igreja, a função do pastor é pastorear essa igreja. E a minha função é comandar a igreja, na função apostólica. Mas o pastor vai ficar indo de casa em casa, sabendo das ovelhas, visitando as ovelhas, aquelas que faltaram, aquelas que não puderam vir. Ele vai arrebanhar, porque a função do pastor é essa. Ele sente desejo no coração de cuidar de pessoas. Ele sente desejo. Eu não posso chegar para Deus e dizer: Deus, tu tem que sentir o desejo de cuidar de pessoas. Não. Se ele foi chamado para ser pastor, vai ser dentro do coração dele esse desejo. Quem está entendendo? Vai nascer dentro do coração dele. Entendeu? Então, essa obra ela tem que crescer. Ela vai crescer. Porém, ela precisa do despertamento da igreja. Não é do meu despertamento. Ou você pensa que eu vou dizer assim: ó, eu vou levantar fulano de São José do Egito e vou dar 3 salários mínimos. Não. Primeiro, que igreja não se abre, igreja nasce. Como é que uma igreja nasce? O cara é pastor. Se o cara é pastor, ele tem um dom de ser pastor. As pessoas querem estar perto dele. Tem gente que quer ser pastor sem ter dom. Não tem dom e quer ser pastor. As pessoas desejam estar perto dele. Quando ele nasce para ser pastor, ele não fica com birra não. Tipo, está na igreja com birra. Mas rapaz, por que eu não estou pastoreando? Não. A luz tem que brilhar. Se ele está na igreja, ele tem algo que arde dentro dele para ele pastorear, ele começa a pastorear as ovelhas que estão faltando nos cultos, começa a visitar. As rebeldes começam a ensinar o que é honra, o que é submeter. Não, aí ele vai e não ensina. Ele vai ainda, chega na casa de um irmão, faz visita e ainda vai falar mal do próprio pastor dele. Aí fala mal do próprio pastor. Está plantando já rebelião. Um dia vai abrir uma igreja e vai sofrer 100 vezes mais. Porque o que se planta na terra se colhe também. Quem sabia disso aqui? O que você plantar aqui você vai colher, querido. Você vai colher. Mais para frente, se prepare, você vai colher. Isso é uma lei. Justamente. Então, se você é um pastor,
Você está dentro da igreja, mas a luz já começa a brilhar. Pessoas gostam de ficar perto de você. Você honra seu pastor. Você não precisa dizer nada a ninguém. Você se preocupa com quem faltou na igreja, com quem está doente. Você faz visita. Você não fica ligando para mim, pastor, vai na casa de fulano. Não, você mesmo vai. Está doente, você mesmo vai. Quem está entendendo isso aqui? Então a luz começa a brilhar em você. E a Bíblia diz que não tem como esconder uma luz, né, debaixo de um alqueire. É assim mais ou menos, né? Porque ela vai resplandecer. E a sua luz tem que resplandecer. Se ela resplandecer, eu vou ver. E os outros vão ver. E você vai entrar no seu chamado. Entendeu? Vocês têm que entender que quando eu vim para Filadélfia, a igreja estava nascendo. Estava nascendo. Ninguém chegou lá de Patos e disse assim, ó pastor, cuida aí desse rebanho aí de 5 pessoas, 6 pessoas, que eu vou dar o teu sustento. Deu não. A igreja estava nascendo, eu estava plantando para colher. Quem está entendendo? Mesma coisa é você. Você está plantando para você colher. Então se você tem um chamado, o ministério está aberto para o seu crescimento. Só vai depender de você. Não queira ser só porque você achou bonito. Não queira ser só porque fulano é. Não queira profetizar só porque você viu seu irmão profetizando. Não queira ser profeta só porque você viu algum profeta em operação. Não. Queira ser o que arde dentro do teu coração. O que arde dentro do teu coração, cresça. Cresça. Não fique embirrado, não. Cresça. Porque tem gente que fica embirrada, é ou não é? A gente tem que crescer. Cresça. Está esperando o quê? Eu quero pastorear. Comece a cuidar de um rebanho, comece a cuidar de uma família. Desenvolva na casa dessa família. De lá você já tem um rebanho de 10, 20 pessoas. O que é que faz? Vamos embora. Abrir as portas da igreja e eu vou te enviar. Minha missão é te enviar. Liberar a bênção do Senhor para te enviar. Quando eu consagro, eu estou enviando. Eu estou dizendo assim, ó, você está sendo enviado para essa tarefa. Entendeu? E Deus vai assinar lá no céu o que está sendo assinado na terra. Entendeu como é que funciona o sistema? Quem entendeu aqui? Então esse é o nosso sistema. Esse é o nosso sistema. E a nossa ligação, presta atenção, lembre disso. A minha ligação com você é espiritual. É espiritual. Amém? Porque às vezes tem pessoas que ficam chateadas comigo porque eu vou muito na casa da irmã Ludinha. Ah, pastor, antigamente vinha em casa, mas agora não vem mais. Ah, pastor, parece só dar mais atenção a fulano que esse ciclano. Aí, não, mas eu vou direto na sua também. Mas eu estou dando uma exemplificação de pessoas, às vezes, que ficam chateadas. Fica chateado. Parece que eu não posso decidir o que eu quero da minha vida. Parece que eu não posso decidir se eu quero ir na casa de fulano ou não, como amigo, né? Às vezes não é nem como pastor. Vocês estão entendendo? Como amigo. Às vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa fica chateada. Embirrado, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas quem está entendendo isso aqui? Porque ainda não entendeu que a nossa ligação é espiritual. A minha ligação com você é espiritual. Para ajudar você a crescer e pegar uma linha. Porque se você for pastor, você não pode ter 2 linhas. Você não pode ter 2 visões. Você tem que ter uma visão. E você vai levar no seu pastorado a visão do seu pastor, que caiu sobre você. E do jeito que a igreja do pastor teve sucesso, a sua vai ter sucesso. Se você não tiver linha, como é que vai ter sucesso? Está entendendo? Então é assim que funciona. É assim que funciona. Amém?
Todos têm mão aqui, todos têm braço. Mas vamos supor que essa igreja aqui, eu ainda não entrei no assunto, né? Mas como eu às vezes sou guiado pelo Espírito, vamos supor que essa igreja aqui é perna. Porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo é perna, um é perna, outro é braço, outro é mão, não é? Corpo de Cristo, cabeça é Jesus. Mas nós somos perna, porque nós somos a parte do corpo de Cristo, perna. Quem está entendendo? Diga, nós somos perna, a parte do corpo de Cristo, perna. Dave fica lá fora na igreja, lá na porta, fica lá na porta. Nós somos a igreja, a perna. A função nossa é o quê? Andar, caminhar, andar, correr. Perna, diga, nós somos perna. Diga, nós somos perna. David é da igreja da mão. Presta atenção, David é da igreja da mão. Igreja da mão. A função dele é só com a mão, só com a mão. Mas de repente, David se identificou lá, David estava na igreja da mão, né? Ele dava muita paz. Mas de repente, David viu falha nos outros, ouviu falha no pastor, disse: "Oxe, o pastor parece que não quer saber mais de mim, onde o diabo entra? O pastor não liga mais para mim, tal, o diabo, puf. Não entende que a ligação é espiritual. Entendeu? Você diz assim ao diabo: mas por que o pastor não vai lá em casa? Quando o diabo diz: por que o pastor não vai lá em casa? Porque isso é o diabo que está dizendo. Aí você diz assim: Satanás, ele não veio, mas eu vou lá atrás dele. É fácil. Responda ao diabo. Mas David é da igreja da mão. Aí David vai vir com as mãos assim balançando. Da igreja da mão, entra. Pode entrar, entra. Balançando as mãos, igreja das mãos. As mãos. Aí David vem visitar a igreja das pernas. Senta aí. Com as mãos levantadas. Com as mãos levantadas. E vocês ficam assim com as pernas, ó. Aí David começa a curiar. Acha estranho. Se levanta, David. David está achando estranho. David começa a falar: que doidice é essa igreja? É diferente da minha. Aqui é tudo perna. Aqui na minha mão. Está errado isso aqui. Nessa igreja não pode ser de Deus. Não é de Deus essa igreja. Não é porque estão mexendo a perna. Lá ninguém mexe a perna, lá mexe a mão. Lá nós usamos a mão, aqui estão usando a perna. Essa igreja não pode ser de Deus. É do capeta. O pastor está fora da direção. Ele está errado. Quem está entendendo isso aqui? Aplauda a Jesus. Porque lá, na igreja dele, Deus deu a mão para trabalhar. Aqui Deus deu os pés. E ele viu mão trabalhando, mas não viu os pés. Aí o diabo vem na mente e começa a dizer: aquela igreja não pode ser de Deus, porque ela é diferente da nossa. É onde muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Amém? Então olhe para seu irmão e diga: dê os frutos. Desenvolva os frutos. Se você é mão, haja com a mão. Se você é pé, haja com o pé. Mas dê os frutos. Se você é um evangelista, seja evangelista. O que é que te impede de ser um evangelista? Agora eu te digo uma coisa. Tenha consciência do seu chamado e certeza. Porque se você entrar num chamado que Deus não te chamou, você vai prejudicar o corpo de Cristo e você vai ser cobrado. A ponto de perder a sua vida. Porque com uma árvore que não dá fruto, Deus corta e lança fora. Porque quando Deus vê alguém operando no ministério que não foi chamado, está bagunçando a igreja de Cristo. E quando há bagunça, Deus tira. Deus salva o espírito, mas tira. Deus salva o espírito, mas tira. Porque Deus não vai deixar a igreja bagunçada. Entendeu a seriedade disso? Quem entendeu isso aqui? Quando Deus me chamou para um ministério, eu fui para um ministério. Quando Deus me chamou para Filadélfia, eu fui para Filadélfia. Foi tudo de Deus. Mandou o senhor Eduardo estar orando por um casal. Deus me tirou da assembleia para ir para lá. E eu fui. E eu sabia que era para eu ficar lá.
bem pouquinha gente. E eu obedeci a Deus. Eu não esperei ninguém me dar dinheiro. Inclusive eu tinha meu trabalho e dava dinheiro à igreja. E ainda ajudava por fora. Era fiel nos meus dízimos e ainda ajudava. Comprava as coisas com meu dinheiro. Eu tinha o prazer e o amor de fazer isso. Eu não fiquei esperando ninguém me dar nada. Chegou um dia que Deus me chamou e me tirou do emprego. Mandou eu sair do emprego. E eu saí do emprego. E Deus disse, agora eu vou te sustentar. E Deus está me sustentando. Mas eu obedeci a Deus. E às vezes a pessoa quer chegar no nível que eu estou, se não entrou nem no primeiro. Não, eu quero ser no nível do pastor. Não, eu quero uma igreja grande, eu quero ganhar muito dinheiro. Já está errado, porque ele acaba não entra no ministério nem pensando em dinheiro. Porque quando eu fui chamado, eu não pensava em dinheiro, não. Quando eu fui chamado para renunciar a dinheiro, porque eu estava crescendo em outras áreas e comecei a renunciar. Hoje eu ganho meu dinheiro da igreja, eu ganho meu sustento da igreja, eu ganho meu salário da igreja, porque eu plantei e estou colhendo. Quem está entendendo isso aqui? Mas renunciei mais ainda para poder fazer a obra de Deus. Se você tem essa convicção, você vai ter que renunciar. Às vezes você vai ter que botar dinheiro do seu bolso. Não fique esperando eu levar dinheiro para você, não. Porque eu só dou oferta quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E eu vejo uma necessidade de uma pessoa, eu vou dar. Não vou nem esperar eu ser guiado, eu vou e dou mesmo. Porque isso aí já está claro, né? E às vezes dou porque o Espírito Santo falou no meu coração para dar. Quem está entendendo isso aqui? Então é dessa forma que o ministério de Cristo funciona. Talvez Deus esteja chamando você primeiro para você ser contribuinte. Mas, Sara, senta ali, ó. Sara, senta aqui do lado de Morgana. Deus chamou você, vou pastorear e vou pastorei 5 pessoas, pastorei, trabalhe. Quando Deus sinalizar para você que tem que viver da obra, viva da obra. Porque foi algo com Deus, você não precisa prestar conta para ninguém. Vão te chamar de ladrão, vão te chamar de aproveitador, você não pode comprar nada, porque se você comprar vão dizer que você está roubando a igreja. Está entendendo isso aqui? Mas olha para você, irmão, mas você tem que estar preparado, porque foi Deus que chamou. Se Deus chamou, obedeça o que Deus chamou. Entendeu? Como é que funciona o ministério? Quem está entendendo? E a nossa obrigação, a tua obrigação, se você é chamado, a tua obrigação é obedecer. E mais, eu vou te dizer, não é esperar por ninguém não, viu? Não fique esperando, vou esperar o pastor Roberto me chamar, me dá uma igreja, oh Deus, toca no coração dele. Vai só perder seu tempo, viu? Só perder seu tempo, porque o chamado arde no nosso coração. Arde no nosso coração. Se você for chamado, primeira coisa, você tem que comer a Bíblia todo dia. Comer mesmo. Porque você tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Comer a Bíblia, orar em línguas, hora após hora. Porque você tem que ser diferente. A única coisa que você vai ter comigo é a ligação espiritual da paternidade. E se houver princípio de honra e de obediência, você vai ser muito abençoado. Muito abençoado. Se você estiver aqui dentro dessa igreja e não quer princípio de honra e paternidade, eu te aconselho, saia da igreja. Então você vai ser amaldiçoado. Pastor Rosanete aqui diz assim, pastor Paulo pesado. Diz, o pastor fala pesado. Mas não é eu que estou falando, eu estou falando a Bíblia. Porque a Bíblia diz que aquele que não obedece às autoridades constituídas por Deus, traz condenação sobre si próprio. Amém? Traz condenação. Olha para seu irmão e diga, a ligação que você tem com seu pai na fé, ela é espiritual. Espiritual. Entendeu? É uma ligação espiritual. Amém?
Amém? E o diabo é rápido de trabalhar. Porque já teve vezes de eu dizer aqui na igreja, brincando. Eu disse assim: rapaz, você traz seus problemas para mim, eu não estou nem resolvendo o meu, vou resolver o teu. Quem lembra disso aqui? Aí eu comecei a sorrir. Teve pessoas, irmão, que deixaram ser envenenadas por sementes de Satanás, dizendo que eu não queria saber do problema de ninguém. Teve pessoas envenenadas dentro dessa igreja por Satanás, dizendo que eu não queria saber do problema de ninguém. Quando eu estou conversando com uma pessoa, muitas vezes, ela desabafando, ou pedindo instrução, ela chorando de um lado e eu chorando do outro. Às vezes a pessoa não vê isso. Entendeu? Então a nossa mente, irmão, a gente tem que ter cuidado com o que entra na nossa mente. Para que Satanás não engane você, querido. Você não está aqui à toa não, você está aqui porque Deus te chamou para você estar aqui. Você está recebendo o alimento. Eu estou esperando Deus despertar você. Eu não quero você a vida todinha sentado aqui no banco, não. Eu estou esperando Deus despertar você. Se você vai ficar sentado a vida toda, se seu serviço for esse mesmo, de diaconisa, diácono, servir, está colado comigo. Mas se Deus te tem chamado, Deus me levantou para incomodar você e entrar no seu chamado, para que a obra cresça, para que a obra dele cresça. Mas às vezes a pessoa está perdendo mais tempo com as ideias de Satanás, as ideias que Satanás está jogando na mente, perdendo mais tempo do que pensando em ganhar almas e pensando em fazer algo para Deus. E perdendo tempo, emprestando a sua mente para Satanás. Prestando a sua mente para Satanás. Porque o propósito do diabo é colocar você contra a visão. O propósito do diabo é colocar você contra seu pai na fé. Esse é o propósito do diabo. Você está entendendo? Esse é o propósito do diabo. E muitas pessoas, infelizmente, estão caindo. Mas profetiza aí na vida do teu irmão. Diga, mas com você vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo. Diga, eu profetizo em nome de Jesus. Você pode sair daqui, Deus arrumou uma porta de emprego para você em São José. Você já aprendeu muito comigo, você quer dar os frutos. Arde no seu coração de cuidar de pessoas. E de repente você está em São José, você tem uma família em São José. Você começa a orar a Deus por uma porta de emprego. Deus abre uma porta de emprego, você vai ganhar dinheiro lá em São José. Mas seu foco não é o dinheiro que você está ganhando lá. Aquele é só a porta para você começar a nascer uma igreja. E você mesmo tomar conta, ligado na paternidade do seu pai. É assim que funciona. Às vezes a pessoa fica com raiva de mim. Olha para sua irmã e diga, uma casa não começa dos telhados não. Digo, uma casa começa de bases. De bases. Não, pastor, tem que vir cavar a base da minha casa. Vem, pastor, cavar. Não, quem tem que cavar é tu, a casa é tua. A casa é tua, cava as bases. Ah, pastor, mas eu estou dando tão duro aqui, estou levando tanta pedrada, não estou ganhando nada. Não tem problema, continua fazendo a casa sem ganhar nada. Quando você terminar, você terá a recompensa. Isso é espiritual o que eu disse, viu? Quando você terminar, você terá a recompensa. Amém? Diga glória a Deus. Aplauda a Jesus. Nós ainda tem quase meia hora para estudar um pouquinho sobre ser guiado do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, rapidamente, em Filipenses 1, 23 e 24. Filipenses 1, 23 e 24. Glória a Deus. 23 ao 24.
ler antes aqui, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Presta atenção. Nós estamos estudando sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, não é? Nós aprendemos na escola passada, na primeira, que nós somos um espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. Quem está lembrado disso aqui? Porque não tem como eu entender, não tem como eu entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo se eu não souber dividir a trindade que nós somos. Nós somos uma trindade, diga espírito, alma e corpo. Porque quando eu começo a entender a trindade, eu vou entender quando o espírito fala, quando minha alma fala, que muitas vezes a nossa alma fala por uma inspiração diabólica, está entendendo? Nosso espírito recriado não vai falar por inspiração diabólica. Nosso espírito recriado falará por meio do Espírito Santo. Mas a nossa alma muitas vezes dá sugestões por uma inspiração diabólica. Quem está entendendo isso aqui? Exemplo, eu estava fazendo uma visita na casa de uma irmã desviada, lá em São Vicente. E eu comecei a conversar com ela e eu disse: qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? E ela disse assim: não é porque minha dúvida às vezes vem que isso que o pastor ensina, que isso não é verdade e tal. E começou a contar as dúvidas dela. Essa dúvida dela estava onde? Na alma. Quem inspirou para ela ter essa dúvida? Mas ela disse, olha quando o Espírito fala, mas ela disse que quando estava na igreja, ela se sentia bem e as coisas estavam dando certo. Estava fazendo bem à alma dela ou ao espírito? Ao espírito dela. Quando eu fizer aqui, é porque aqui é o central. Quando eu falo coração, não é coração físico, é o Espírito Santo, que a Bíblia diz assim: do teu interior fluirão rio de águas vivas. Fala do ventre, do teu ventre fluirão rio de água viva. Onde é o ventre? Não é aqui o ventre? Está escrito no livro de João. Deixa eu ver se eu notei aqui. Vamos ver aqui. Deixa o dedo em cima de Filipenses e vamos João capítulo 7. João capítulo 7. Aí deixa o dedo aí em Filipenses, ou então note aí para ver em casa. João capítulo 7, versículo 37. 37. Capítulo 7. É o Evangelho, não é as cartas não. Sim, capítulo 7, versículo 37. 37 ao 39. Vamos ler só o versículo 38, que é o que eu quero. 7:38. Posso ler? Amém? Diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vamos ler o 37 e o 39 para nós entender melhor. No último dia, mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Tem alguma versão diferente aí, 38, versículo 38, que ele pode ler para mim? Quem pode ler para mim que está diferente? Do seu ventre. Amém? Era essa versão que eu queria. Do seu ventre. A primeira sinalização do Espírito Santo interiormente surge aonde? Dentro, no ventre, ó. Não é na cabeça. Amém? Muitas vezes a sua cabeça quer ser guiada pelo Espírito, viu? Muitas vezes a sua cabeça vai falar.
mas lá no seu interior vai dizer não. Você vai ter uma percepção que tem alguma coisa errada. Quem já sentiu isso? Por exemplo, muitas vezes eu subi aqui no púlpito, mas o meu interior, não o meu intelecto, não a minha mente, mas o meu interior dizia que tinha algo errado aqui em cima no louvor. No meu interior, no meu ventre dizia, mas a minha cabeça não entendia o que era. Está entendendo isso aqui? Por exemplo, teve uma pessoa que disse para mim que eu vou trabalhar assim, assim, assim. Não vou citar outro caso. Parecido também, que uma pessoa disse, ó, estou esperando para trabalhar nisso, assim, com um cara de João Pessoa, assim e tal. No meu interior, dizia, não vai dar certo. Não era na cabeça, não era Satanás, não era a voz de Deus. Eu conheço a voz do Espírito Santo, ela é diferente. Estava dizendo que não ia dar certo, por motivos que talvez ia prejudicar ele. E para finalizar, ele foi e disse para mim que não estava dando certo, que o cabo estava como se estivesse enrolando ele. Aí, do seu interior fluirão rios de água viva. É aqui que fluem os rios de água viva, no seu interior. Amém? Então vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 21, vamos ler a partir do versículo 21. Nós vamos fechar a primeira parte do estudo, que para você entender que nós somos um espírito. Presta atenção, o pastor falou tanto nisso, falei, mas talvez, escute bem, talvez, ô Isaac, vem aqui, para escutar. Talvez, eu tenha falado muitas vezes, mas talvez alguém chegue para você com argumentos, provas na Bíblia, quem está entendendo? E dizer e provar a você que não existe espírito, que você é só um sopro, só um fôlego de vida. Sabia que pode? Amém, igreja? Quem está entendendo aqui? E se você não tiver entendimento da palavra, você vai cair. Você vai cair no que o diabo diz. Por isso que é bom notar esse texto aí. Nota esse texto aí, Filipenses 1, versículo 21 ao 24. Nota aí no seu caderno. E você pode colocar como tópico assim: nós somos um espírito eterno. Nós somos um espírito eterno. Você pode notar aí. Amém? É por isso que tem muitas pessoas fracas que caem. Chegam pessoas e começam a contrariar. Presta atenção, para você entender isso aqui. Começa a contrariar os ensinos daqui para confundir você. Para confundir você. Amém? Começa a contrariar os ensinos para confundir. Como é que eu sei que está errado? Presta atenção. Vê se você concorda comigo. Você está na igreja, você sente bem. Quando o seu pastor fala, você sente alegria no espírito, não é no intelecto. Você sente paz. Essa paz é uma confirmação que você está na direção. Quem está entendendo? Olha para sua irmã e diga: essa paz é uma confirmação que você está na direção. Mas de repente alguém do Ministério da Mão chega. Ministério da Mão. O Ministério da Mão começa a falar com o Ministério do Pé. Vai falar lá. Começa a dizer: aquela igreja prega que oração em mim. O cara pode orar na hora que quer. Isso é conversa fiada. Tem um texto na Bíblia, eu vou te mostrar. Ó. Mostra aí. A Bíblia está dizendo aqui que não é todo mundo que tem um dom, não. Ó. Não é todo mundo que pode falar, não. Está escrito, olha aí, olha aí. Se ela tiver firme, ela faz isso mesmo. Ela faz isso mesmo. Agora os que não estão firmes, eles vão começar a dar ouvido. Mas rapaz,
esse cara é inteligente, olha, ele está mostrando na Bíblia. Não raciocina. Não se lembra que quando está aqui dentro, quando o seu pai na fé fala, quando está na igreja, o ventre dele arde. Sinalização boa. Deus está no controle, você está na direção. Mas quando alguém vem, ele vem para afligir o teu intelecto, a tua alma. O seu ventre vai dizer que não, você não vai se sentir bem, mas o seu intelecto vai gostar, sua alma vai gostar, sua alma vai dizer, está escrito mesmo, rapaz, na Bíblia. Rapaz, eu não concordo mais com tudo. Aí você que sai e vê outro irmão da sua igreja, e outro irmão da sua igreja começa a falar, mas rapaz, é bom demais quando ora em línguas. Aí o cara diz, rapaz, esse negócio de oração em língua, está escrito lá na Bíblia, que esse dom não é para todo mundo. Ele já foi infectado. Ele se esqueceu que ardia o coração dele quando ele ouvia. Ele era guiado pelo Espírito. Agora ele está sendo guiado por uma influência de uma semente venenosa na mente. E ele está morrendo. E o diabo está dando gargalhada. E o diabo está dizendo, eu estou vencendo. Porque ele é fraco. Eu estou derrubando. Eu estou colocando ele contra o seu pai na fé. Contra o ministério. Quem está entendendo isso aqui? Contra a visão que Deus deu a ele. Está entendendo? É dessa forma que Satanás age. Mas a pessoa não lembra do que, porque não sabe o que é ser guiado pelo Espírito. Ele tinha uma informação boa. É tantos que muitos saem e se arrependem, não quer retroceder por orgulho. Mas eles tinham informação boa que estavam na direção. Mas a mente foi envenenada por uma semente maligna. Usada até pela palavra de Deus. Porque Satanás chegou para Jesus e disse assim, está escrito na Bíblia, que ele dará ordem a teus anjos a teu respeito. Usou o quê? A própria palavra, a própria Bíblia, para contrariar. Quem está entendendo isso aqui? Não é forte? Diga, do meu interior fluirão rios de água viva. Você tem que ir, irmão, pelo que o seu espírito fala, seu interior. Não é pelo que vão falar não, porque a Bíblia diz que se infiltrarão no meio do povo de Deus lobos ferozes. Lobos ferozes. Porque o propósito de Satanás é envenenar a mente de Morgana, para Morgana envenenar de Daniele, para Daniele envenenar de Raquel, para o câncer comer a igreja. Levanta a mão, diga em nome de Jesus, todos os intentos de Satanás contra essa obra não prosperará. Porque o diabo sabe que o poder da igreja está na unidade. E o que é unidade? Eu penso como meu pastor pensa. Eu vejo como meu pastor vê. Eu ando como meu pastor anda. Eu faço como meu pastor faz. Eu sou como meu pastor é. Porque tem unidade. E se a semente, o lobo vier, a semente vier, não vai atingir você. Porque ele vai tentar. Quando ele começar a falar, ele não vai aguentar. Porque você vê como seu pastor vê. Você pensa como seu pastor pensa. Você fala como seu pastor fala. E você age como seu pastor fala. Age como seu pastor age. Por quê? Porque encontraram a unidade. E onde tem unidade, tem força e tem poder. Entendeu? Muitas pessoas pensam que quem devia perecer era Judas. Mas não foi necessariamente, era obrigado a ser Judas. Porque se Deus tivesse feito Judas para isso, Deus estava fazendo acepção de pessoas. Poderia ser outra pessoa com outro nome, sendo Judas. Porque o nome de Judas ficou famoso pela traição. Mas Satanás, ele não foi procurar Judas. Ele procurou o mais fraco na mente.
e encontrou o mais fraco na mente. Olha para seu irmão e diga: Satanás está procurando o mais fraco na mente. E o propósito primeiro do diabo é colocar você contra a visão do seu líder e te magoar. Preste atenção, te magoar. Porque quando você está magoado, você não suporta nem ouvir a voz do seu pastor. Você senta para ouvir a mensagem, mas quando ele abre a boca, você acha que é para você, porque você está com o coração magoado. E nada entra mais dentro de você. A palavra não te alegra mais. Por quê? Porque você está magoado. Quem te magoou? A semente maligna que foi plantada na sua alma. E se você não botar o joelho no chão e dizer: eu não quero essa semente na minha vida, arranca, Jesus, porque o mal, o câncer está em mim, não está no fulano, não, está em mim, porque eu permiti. Câncer que eu falo é espiritualmente. Vocês estão entendendo, né? E está amarrado, até essa palavra está amarrada em nome de Jesus. Mas se você não se render e não pedir para o Espírito Santo tirar e se arrepender, a Bíblia diz: se alastra como uma grenguena. É forte, irmão. É forte ou não é? Amém? Levanta a mão e profetiza. Essa igreja é uma igreja de unidade. Unidade. Amém? Vamos ler aqui. A certeza do Espírito agora. Certeza que nós somos o Espírito para você se defender do lobo. Vamos lá. É Filipenses 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Algumas versões de lucro. Presta atenção, vamos perguntar. Quando você lê a Bíblia, você pode perguntar para a própria Bíblia. Porque quando você pergunta para a própria Bíblia, você pergunta para o próprio Deus. E a própria Bíblia te responderá. E será o próprio Deus te respondendo. Estão entendendo? Você diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ou seja, é lucro. Se alguém diz para você que você morre e acaba e não existe espírito, você vai e pergunta: mas por que a Bíblia está dizendo que é lucro? Por que é ganho? Será que seria ganho eu morrer se acabar e não existir mais? Só um dia quando Jesus voltar é ganho isso? Eu acho que não é ganho não. Porque se fosse ganho você queria morrer, ninguém quer morrer. É verdade? Então você quer viver. Então quando o apóstolo Paulo diz que viver é lucro, ele está dizendo: ainda que meu corpo morra, é lucro porque eu estou vivendo com Cristo. Eu não morri. Minha alma não morreu, meu intelecto, meus pensamentos não morreu, minhas emoções não morreu. Eu estou vivo. Apenas o corpo morreu, mas eu continuo vivo. É isso que ele está dizendo. Amém? Versículo 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. O que é que ele diz? Viver na carne. Em outras palavras, ele está dizendo: olha para cá agora, para você entender. Mas se eu viver na carne, ele não está falando viver nas práticas carnais. Ele está falando: se eu viver na carne, viver como? Dentro do corpo. Você está dentro de quê agora? Do seu corpo. Está entendendo? Diga: eu estou dentro do meu corpo. E ele está dizendo: se eu viver na carne, ou seja, se eu viver, então eu posso traduzir essa palavra assim: se eu viver dentro do meu corpo, está dando lucro aqui na terra. Aí ele mesmo responde: não sei então o que devo escolher. Está entendendo? Isso envolve obra também. Olha para cá, não lê a Bíblia agora não. Isso envolve obra também. Ele diz: se eu viver dentro do meu corpo, estiver dando lucro, não sei o que escolher. Qual é o lucro que você pode dar na terra? Qual é o lucro que você pode dar na terra? Cumprir o seu propósito que Deus chamou você para cumprir. É o lucro que você pode dar na terra, não tem outro lucro. Cumprir o que Deus, se o seu propósito é só
o ministério de socorros cumpra. E está dando lucros. Entendeu? Quem está entendendo? Aí ele diz, mas não sei o que escolher. Versículo 23. Lembre-se dessa palavra de Filipenses 20, a partir do capítulo 1, versículo 21. Porque essa palavra é uma arma poderosíssima contra a serpente. Contra a serpente que vai tentar colocar sobre a sua vida dúvida da existência do seu espírito. Porque se você, primeiro, você não tiver certeza que você é um espírito, eu não sou apenas um corpo, eu sou um espírito, você não vai saber ouvir o Espírito Santo. O pastor não está falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo, por isso que eu não vou falar como ser guiado pelo Espírito Santo lá, e se eu não colocar dentro de você a certeza que você é um espírito. E eu já falei muito isso na igreja, eu falei, mas agora eu estou falando lendo a Bíblia, para comprovar e você ter certeza. Uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu estar abrindo a Bíblia, uma coisa é eu no culto que não dá tempo eu fazer o que eu estou fazendo, outra coisa é eu chegar aqui, explanar a Bíblia e mostrar, está aqui meu filho, está aqui, vocês estão vendo? Amém? Mas vamos lá, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Olha essa chave, o que é que ele diz? Tendo o desejo de partir. O que é partir? Quem sabe me explicar? Ir embora, deixar seu corpo, não é nem morrer, não vamos nem chamar a morte. Sim. Agora outra chave aqui, partir está com... Mas não tem pessoas que diz que quando você morre, não vai logo para o céu? E Cristo está onde agora, nessa hora? Onde é que Cristo está? Presta atenção. Tem muitas pessoas que às vezes têm bases para tentar distorcer isso que eu estou falando. Mas presta atenção. Toda a Bíblia ela é perfeita. Toda a Bíblia ela é perfeita. Mas presta atenção. Quando você quiser tirar uma dúvida de um assunto que você não está conseguindo entender, porque no Antigo Testamento diz de um jeito, sabe o canto onde você vai tirar a sua dúvida? Nas cartas. Por quê, pastor? Porque as cartas foram escritas para a igreja hoje. Porque as cartas, o apóstolo Paulo orava muito em línguas e recebeu revelação que os antigos não receberam. Entendeu? Não receberam. Porque se você for tentar conhecer a Deus pelo Antigo Testamento, você vai conhecer Deus como um terrorista. Estou mentindo? É ou não é? Que quer destruir tudo, que ele é terrível, que ele quer acabar com tudo. Você vai conhecer Deus desse jeito pelo Antigo Testamento. Mas não está escrito no Antigo Testamento, está escrito. Mas por que foi que Jesus veio à Terra? Raciocine. Por que Jesus veio à Terra? Ele veio à Terra para mostrar a vontade perfeita do Pai. Porque alguém chegou para ele e disse: Senhor, mostra-me o Pai. Ele disse: você está me vendo a mim esse tempo todinho, quem vê a mim vê o Pai. Quando os discípulos queriam destruir uma cidade, Jesus disse: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Estão entendendo? Claro que existem juízos de Deus, são penalidades, isso é outra coisa, outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que você vai enxergar Deus, saber das respostas duvidosas você vai encontrar nas cartas ou olhando a vida de Jesus. Entendeu isso aqui? Quem pegou esse segredo aqui? Pegaram esse segredo? Amém? Então vamos lá. Em versículo 23 ele diz que o apóstolo Paulo estava em aperto, tendo o desejo de partir, está com... Então quem parte hoje dessa terra, salvo pela fé em Cristo, vai para onde? E quando alguém vier dizer para você que não vai, o que é que a Bíblia diz?
Aí você vai dizer, então meu filho, essa palavra está mentindo. Porque que o apóstolo Paulo estava com o desejo de partir e estar com Cristo. Cristo está onde? No céu. Amém? Está vendo como é que se entende a Bíblia? Talvez alguém pegue aquele texto que diga assim, que ninguém vai subir a não ser aquele que desceu do céu, é Jesus. Aí vai dizer, está vendo que ninguém subiu? Amém? Justamente. Aí aquele texto que diz, ninguém subiu senão a não ser Jesus. Presta atenção. Presta atenção. Ninguém subiu com a missão que Jesus subiu e com o corpo glorificado que Jesus recebeu. Entendeu? E o local onde Jesus está, eu não sei. Agora que nós vamos estar lá, nós vamos. Que é no céu. Não sei como é. Mas se você usar esse texto, ainda tem mais palavra para você. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado para onde? E Enoque foi arrebatado para onde? Porque Enoque andou tanto com Deus que a palavra diz, e Deus tomou Enoque para si. Está vendo como é que a gente entende a palavra? E onde pessoas vêm com a semente venenosa para te enganar e te contrariar. Amém? A gente tem que ser sábio, irmão. Porque o diabo vai tentar na sua mente, mas você não vai prestar atenção. Porque ele vai usar pessoas, crentes, conhecedoras da palavra. Ele vai usar. Mas a informação, por isso que a Bíblia diz que ninguém precisa ensinar nada a ninguém, porque nós temos a unção dos santos. Não está escrito? Não significa que eu não posso ensinar, porque se então Deus também não tinha deixado o ministério de mestre. Mas ele está dizendo isso. Vamos ver se a gente se acorda. Ele está dizendo isso. Você tem uma informação dentro de você que ninguém te engana. Você tem essa informação. O seu interior, o seu espírito diz pelo Espírito Santo. Por mais que alguém tente contrariar, mas não entra, porque dentro de você você tem a certeza. Não entra. Mas olha para seu irmão e diga, mas os fracos da mente receberão sementes venenosas. E o diabo dirá assim, porque ele diz, viu? Como ele diz, vou derrubar fulano. Vou derrubar fulano. Você quer ser derrubado pelo diabo? Vou derrubar fulano porque ele é fraco nessa área. Porque ele não tem fé, porque ele dá ouvido quando uma pessoa vem. Vou derrubar. Você quer ser derrubado? E o diabo está dando gargalhada da sua cara? Diga, está neutralizado. Em nome de Jesus. Versículo 24, olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne é o quê? Ficar no corpo. Você entendeu isso aqui? Ele disse, eu julguei. Quando ele disse, ele não disse o exterior dele, esse corpo. Ele disse, o homem dentro dele, a pessoa verdadeira dele, disse, eu julguei melhor ficar dentro do meu corpo, por causa de vocês que ele fazia obra e precisava dele. Só por causa disso. Entendeu? Quem está entendendo? Mas julgo necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, versículo 25. E permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Presta atenção. Você não sabe o dia que você não sabe a hora e o dia que você vai morrer. Mas se você for aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, quando você estiver bem velhinho, você sabe que está chegando perto o momento da sua partida.
todos os homens de Deus, Deus disseram, os que entendiam que era ser guiado, diziam que estava chegando o momento da sua partida. Apóstolo Bade, antes de falecer, ele entregou o ministério ao apóstolo Guto. Antes de falecer, ele entregou o ministério ao apóstolo Guto, porque ele já sabia no seu interior, e ele numa mensagem disse: eu estou na última fase do meu ministério. Kenneth Hagin estava na mesa de casa. Com certeza você vai encontrar 1001 histórias desmentindo na internet. Por isso que eu aconselho, não procure saber, porque Satanás vai usar mesmo, porque ele não quer que isso seja divulgado. Mas segundo eu sei, Kenneth Hagin estava na mesa de casa. Ou foi ele, ou foi outro servo de Deus, mas se eu não me engano foi ele. E mandou a esposa preparar um banquete bem grande, bem gostoso. Vou tomar meu último banquete para ir para casa, mais ou menos assim. Tomou café e expirou no café, e o seu espírito subiu. Teve outro senhor de idade que ele conta num testemunho, que estava lá e ele dizia: vou para casa hoje à noite. Vou para casa. Todo mundo olhava por causa da idade dele e achava que ele estava ficando doido. E ele: vou para casa hoje à noite. Se eu não me engano, quando foi 10 e pouco da noite, o espírito dele foi para casa. Amém? Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Grava ali, Tiago, por favor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu duvido, irmão, você que está participando dessa escola bíblica,